ceia, já que é uma manhã que é inteiramente ativa, que além de nós termos o nosso culto, a nossa ceia, ainda temos o almoço, a comunhão, que normalmente a gente tem todo domingo, né? Todo domingo. E a gente está aqui para celebrar esta manhã na presença de Deus. Estamos vivendo momentos meio, como diz o Roberto Carlos, de grandes emoções, né? Grandes emoções. Mas a Bíblia nos diz que até aqui o Senhor nos ajudou, não é verdade? Então, no final desse culto, na hora, depois da ceia, logo no finalzinho da ceia, nós vamos levantar um clamor a Deus, né? Por esse momento que nós estamos passando. Tivemos uma semana de jejum e oração. Eu creio que todos lembraram, todos participaram, aqueles que votaram o seu nome. Muito obrigado. Eu acho que é sempre assim. Toda vez que nós levantamos, a igreja levanta, e outras igrejas também fazem, para algo importante na presença de Deus. Alguns contratempos acontecem, né? Mas não se preocupa. Não se preocupa, porque Deus está no controle de todas as coisas. Você quer um conselho de uma pessoa que está aqui há 30 e alguns anos? Pegue seu YouTube, zera todo o histórico dele, zera todo o histórico. Não é o que você guardou, pessoal, né? Mas o histórico, aquilo que você entra. Você vai lá no série dele e tem assim, deleitar todo o histórico, deleita todo o seu histórico. E recomece a colocar coisas boas, porque tem gente vivendo mais de YouTube nesses últimos tempos do que na dependência de Deus. Deleita. Você vai ver que as coisas vão começando a ficar mais calmas. Deleita, para. Deixa Deus caminhar com você. Não caminhe com outras coisas. Deixa Deus. Mas deixa Deus fazer o seu caminho. Só isso. Porque se Deus não te guardar, eu vou dizer uma coisa para você, o YouTube, o Facebook vai matar você, você vai morrer igual a Peru na época do Thanksgiving, vai morrer de véspera. Não tem que matar você para cozinhar para o dia seguinte, você servir de banquete. Tá bom, querido? Isso não é nada diferente, isso não aconteceu só hoje, não. Se você está aqui, isso aconteceu há muitas vezes. Quem está aqui de 89 pode dizer para vocês, tá? Mas até hoje nós estamos aqui. Amém. E eu disse na quarta-feira, nós vamos terminar o ano de 2025 dizendo assim, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Creia, irmão, creia. Nós estamos passando por momentos que os outros que sofreram mais do que você passou. Você tem aonde voltar, aqueles nem para onde voltar tinham, porque tudo era destruído. Nossos irmãos não tinham nem pátria para voltar. E o Senhor guardou todos eles. Lembra de uma coisa, olha aqui, ó. Conselho e conhecimento de pescador. Eu não sou pescador, mas morei numa colônia de pescadores. Nunca fui para uma pescar. Fui para poder de diversão. Para pescar, não. O salmão, ele só é pescado em águas tribuladas. Os pescadores de salmão vão para a mar aberta, onde o mar é rebelde, é redio. É lá que eles pescam os maiores salmões. Então eu quero dizer para você, a água está balançando. O Senhor já jogou a rede. Espera que o peixe vai subir para dentro do barco da sua vida. Tá bom? Crê em Deus e Deus te ajudará. É palavras fáceis para o Senhor? Não é fácil para mim. Não é fácil para ninguém. Mas uma coisa eu sei, ela é verdadeira porque Deus diz que é e vai fazer. Então, vamos seguir em frente, vamos caminhar. E tem uma coisa, a casa do Senhor é o lugar melhor para você estar, viu? Não é dirigindo para o shopping, sabe? Faz do shopping, vai para o shopping só de vista. Tudo no shopping é vista. Você passa no shopping vista. Sabe? Só na vista. Olhou só a vista. O melhor lugar que tem é a sua casa e a casa do Senhor. Esse é o melhor lugar. Porque aqui o Senhor te guarda. Na sua casa o Senhor te guarda. Na rua você está exposto. Viu? Então vem para a casa do Senhor. Não desiste não, porque às vezes tem muitos que não vêm para a casa do Senhor, mas amanhã de manhã vai ter que sair para trabalhar.
se expõe do mesmo jeito, não é verdade? Mas se Deus não guardar, não é verdade? Quem vai guardar? Essa manhã, manhã de ceia, e nós trouxemos para você uma direção de Deus para a nossa vida. A gente vai botar aqui no nosso telão o título dessa manhã. Acho que eu não puxei, né? Para botar na lista, não? Então tá aí, ó. Por que só agora? Esse é um questionamento que a gente tem. Se você olhar o livro de Salmos, lá no finalzinho do livro de Salmos, 130 e pouco, 40, tem uma parte que o povo de Deus, eles estavam no exílio, e alguém pediu para eles tocar aqueles louvores que eles faziam no passado, assim que eles foram presos. E eles disseram, nós não podemos, porque perdemos a glória, perdemos a presença de Deus. Aí eles disseram para ele assim, mas canta assim mesmo, louva a Deus, porque o Senhor escuta o louvor dos seus filhos. Quando eu li esse salmo, eu pensei um pouco em algumas situações. O que vocês estão passando, o que nós estamos passando agora, eu passei em 1993. Andava um movimento por aí, algumas coisas. Aí, e eu vou dizer uma coisa para você. Pior raça é a nossa pra gente. Desculpa, não me queira mal. Não fique chateado comigo, porque eu não estou falando de ninguém. Eu estou falando de raça. Raça, não é raça pejorativa. Raça, nação, povo. Porque eu tinha amigos que me amedrontavam dentro do serviço. Porque eles tinham documento e eu não tinha. Você entendeu? Eles ficavam fazendo brincadeira comigo, me criava pânico. A gente está encontrando isso hoje. As pessoas agora tem internet, naquele tempo não tinha. Mas uma coisa é que eu já tinha encontrado a Jesus. E nós, os latinos, nós temos muito o hábito, foi quebrado por muita gente, de deixar para a última hora, para fazer tudo. Vocês não querem saber o que foi minha semana em relação ao passaporte essa semana? Quem veio aqui ontem de manhã pôde ver essa parte aqui de trás cheia de pessoas que deixaram para a última hora, ou não sei se é a última hora, eu não posso dizer que é a última hora, mas eu posso dizer que é uma hora propícia para fazer passaporte. Como eles estão loucos, estão agarrando para poder pegar o passaporte mais rápido possível. Eu não sei o porquê, mas não estão assim. É porque dizem que tem que ser assim, né? Última hora, e eu pergunto, por que só agora? Por que ele não fez isso com calma? Por que você não trabalha como uma formiga trabalha em todo o verão, para quando chegar no inverno você descansar? Por que você vai buscar Deus somente agora? Porque quando estava tudo tranquilo, aonde você estava no domingo? Aonde você estava na quarta-feira? Aonde você estava na primeira hora da manhã, que você era suposto botar sua cabeça nos pés e pensar e pedir a Deus, Senhor, guarda o meu dia, guarda a minha família, guarda a minha casa. Senhor, me dá direção, me dá direcionamento. Aonde você estava na hora da noite, quando o dia terminou, que você viu aquele filme gostoso, deu aquele livro maravilhoso, mas a Bíblia continuava fechada. E a palavra de Deus ali querendo sair, sabe, para poder encher seu coraçãozinho, e Deus perguntou, por que só agora? Ei, tem um provérbio que diz assim, lembra do teu Criador, no dia da tua, sabe o que é a mocidade? É no dia, os moços são tão bons, a gente quando é moço, nada nos atinge muito profundo, tudo pra gente é festa, tudo pra gente é alegria, tudo pra gente é bom. A mensagem diz assim, baixa só um pouquinho o meu retorno, minha filha, do som, então só baixar um pouquinho o som, diz assim, lembra do teu Criador, no dia da tua mocidade, antes que venha os dias, porque eles vêm, irmãos.
Irmãos, isso aqui não é praga, se você acredita. Isso aqui não é maldição, se você acredita, porque a maldição está na Bíblia. A praga não, é maldição sim. Não. Isso aqui é um lembrete que Deus está trazendo para nós essa manhã, para a gente entender que o Deus que a gente hoje espera nele 100%, era o mesmo Deus que na época que a gente esperava 80%, 50%, 30%. Por quê? Porque quando o dinheiro está no comando, quando o título está no comando, quando o posicionamento está no comando, quando as vontades da alma, porque hoje em dia tem muita gente muito preocupada com o umbigo, como diz a Bíblia. Sabe? Uma dorzinha que dá aqui, o desejo que dá aqui. É o mesmo Deus que hoje a gente espera 100%. Porque, irmãos, eu vou ser franco a você, eu continuo orando de madrugada. Eu não parei o meu propósito. Mas agora a minha intenção, a minha visão é para Deus mudar a história de hoje. E eu creio que Deus vai mudar essa história. Eu creio. Não é porque não... mas o Senhor não atinge. Atinge. Porque tem gente que eu amo, tem gente que eu gosto. Tem gente que eu prezo pela vida deles, que é a igreja, o povo da igreja. Somos o povo, nossos amigos lá de fora. Por que não? E não é só isso. Tem uma coisa no fundo que está rolando, que está clicando, cortando um pouco o vídeo. Olha, não é só isso. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? E os lá do Brasil? Como é que eles estão? Tem gente afoito no Brasil. Tem gente preocupada por você no Brasil, não é verdade? Mas a questão de hoje é, por que só agora? Por que só agora acontecendo isso? Por que só agora que eu estou tão tranquilo está acontecendo isso? E Deus já me pergunta, por que só agora? Nós estamos vivendo o mesmo problema do povo que saiu do Egito. Só com uma diferença que naquela época o povo foi para um lugar para ser escravizado. E nós não somos escravizados. Nós estamos diante. Mas aí a pergunta foi, o porquê que o povo foi tirado da sua região para ir para o Egito? É porque eles se afastaram da presença de Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Eu estou como vocês estão aí. Eu não estou aqui pegando uma pá, enchendo de defeitos e jogando sobre você. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que está lá atrás. Eu tenho um Deus que está aqui na frente. O mesmo que eu atirar lá atrás, vai vir tudo para cima de mim. Não tem dúvida. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo, como um corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, vivendo, sabe, unidos, um amor e uma oração. A gente sofre por todos, mesmo que a dor não comece pela porta da nossa alma. Eu só quero dizer para você que a gente, muitos de nós, estão preservando ou preservaram. Escuta bem, irmão, isso é espiritual. Nós estamos vivendo. Escuta o que eu estou dizendo para você. Olha, entre aspas, vamos abrir aqui uma aspa. Olha para mim e considera comigo. Deus está usando. Você lembra muito bem do tempo de Daniel? Lembra do tempo de Daniel? Quando Deus usou um homem, um rei, né? Que até então era ouvinte da palavra de Deus, porque ele conhecia a palavra de Deus, e Deus usou ele para poder fazer o quê? Estreitar o seu povo. Hoje nós estamos vivendo uma era em que nós estamos sendo estreitados por uma pessoa ou um governo que se diz evangélico. Se o governo fosse dirigido pelo espírita, era diabo puro. Se fosse por uma outra religião, seria diabo puro. Mas nós estamos sendo regidos por uma liderança que se diz, eu digo que se diz, porque eu não estou no coração deles, também não estou criticando, porque daqui a pouco eu posso ter um camburão na porta me esperando, né? Pode ser, mas que se diz temente a Deus. Analise as coisas, não analise as coisas para o lado natural, não, analise para o lado espiritual, porque tudo, irmão, é espiritual.
Nós vivemos no mundo espiritual. O que nós vivemos no mundo natural chama-se resultados. Estamos sendo perseguidos. Assim como Jesus foi perseguido. E assim como muitos de nós somos perseguidos. Mas a pergunta, e o que a gente pode ver lá no fundo, é que Deus acendeu uma luzinha no fundo. Quanto mais perseguir, mais a gente vai crescer. Quanto mais perseguir, mais a gente vai vencer. Mas a pergunta de Deus para você e para mim, para a igreja e para as outras igrejas, aqueles que estão olhando, talvez a mesma pergunta, eu não sei. Por que agora estamos orando mais do que antes? Por que agora nós estamos lendo Bíblia mais do que antes? Por que agora a gente está falando Deus, se Deus faz, se Deus... Por quê? Se antes não fazia. Para pensar. Para pensar. Estamos vivendo uma época, estávamos, agora, é o choque de Deus. Deus está dando um choque na vida de muita gente. Por quê? Porque muita gente só lembra do Senhor quando precisa. É por isso que o salmista, o livro de Provérbios diz: buscar o Senhor na tua mocidade antes que venha um dia mau. Lembra do seu Deus. Lembra nos dias que as coisas estão boas. Muita gente estava vivendo nesse país, crente. Escuta aqui, estou falando para você com autoridade. Não é para o dedo está aqui, mas é para todo mundo, é para nós. Vou fazer assim que é mais fácil. Muita gente estava vivendo aqui, se alimentando da gordura que comia desse país, crescendo nesse país, esquecendo de servir a Deus com uma intimidade, como antes servira. Pararam de fazer as coisas, pararam de louvar ao Senhor, pararam de temer a Deus, porque queriam fazer isso, queriam fazer aquilo, e o dia que fazia era o dia que tinha um encontro com Deus. Era um dia que estava suposto a estar com Deus. Peraí, pastor, o senhor está trazendo aqui uma lavagem cerebral? O senhor está querendo tirar minhas férias de fora? Não, eu não estou falando de dia, eu não estou falando de semana, eu não estou falando de mês, eu estou falando de intimidade com Deus. Eu estou falando de propósito com Deus. Porque aonde quer que a gente esteja, Deus pode estar conosco, mas a prioridade é diferente. O fato de Deus estar aqui é diferente do que eu estar nele. Ele pode estar em mim, porque ele disse que está em todos nós. Mas será que eu estou nele? Por que agora? Eu vou buscar ele intensamente. É porque agora, muitos de nós estamos precisando, estamos preocupados. Agora, não é hora de planos. Agora não é hora de vontade, de paixões, de emoções, de curtições. Agora não é hora. Agora é hora de ficar tenso, esperar em Deus, para Deus mudar a história. Porque agora nós temos que lembrar a Deus. Deus tem que ser lembrado, servido, adorado todos os dias. A gente pode ser maravilhosamente bem-sucedido, mas nunca se esquecer de servir a Deus em primeiro lugar. O Senhor está vindo aqui com uma mensagem para poder pisar mais na gente, mais do que a gente está fazendo. Não, porque toda vez que Deus levantou em favor do seu povo, o que ele diz? Volte. Se tu voltar, se tu me buscar, se você me adorar, se você, eu estarei aqui, eu ouvirei o teu louvor, eu ouvirei a tua voz, a tua súplica, e eu irei, voltarei, estarei convosco e te darei vitória. É a palavra de Deus. A igreja estava assim, sabe, escorregando pelos, não estou falando a nós, eu estou falando geral, escorregando pelas mãos, deleitando no sabor do ter. Eu tenho, eu consegui, eu sou, eu posso, eu vou, eu quero gozar a minha vida, eu quero desfrutar. Sabe aquelas coisas assim, a gente só deixa, vai filho, vai na tua força, porque quando Deus começar a fazer assim, puxar a linha, você pode espenhar, você pode gritar, mas ele puxa a linha,
Porque uma coisa eu vou dizer para você, e digo para mim, um dia você abriu a boca linda que você tem, eu abri a minha boca, que não é tão linda quanto a sua, e disse, eu aceito a esse Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Jesus é aquele que fala assim, ó, vai, filho pródigos, vão, mas eu sei que quando acabar o azeite, a gordura, o dinheiro, quando você cansar de visitar tudo que você quer visitar, quando você fizer tudo que o seu dinheiro der para fazer, quando apertar as portas, eu sei que você tem um caminho certo. E aí eu vou dizer para você, filho, por que agora? Por que você não me levou contigo? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Lucas. Lucas 8, está lá escrito. 8, 40 ao 56. Vamos ver a vida de um homem que passou por isso? Que tinha tudo, tinha fama, tinha título, tinha dinheiro, conhecia a palavra de Deus, parece muito da gente, conhecia a palavra de Deus, tinha seu respeito, mas um dia a morte chegou, ou a morte quase chegou. E aí a gente pergunta, por que só agora? Vamos lá, vamos ler. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus sai a caminho, vai até, envia os seus discípulos para o barco e diz, vai para o meio do mar. Você conhece essa história, à noite, tá? Aí chega lá, eles declinam para uma cidade chamada Gadareno, e lá tem um endemoniado de Gadareno, você conhece a história, não vou entrar. Ele vai lá, liberta o endemoniado, aí ele volta, aquela multidão já não segue mais para lá, porque ele sai de Gadareno, e quando ele volta para Cafarnaum, que é a sua cidade que ele morava, que ele habitava, enfim, Jesus ficava a maior parte em Cafarnaum ou Betânia, que era a cidade de Lázaro, que ele amava aquela família. E foi de Betânia que Jesus foi para os céus. Bom, quando ele chega em Cafarnaum, ali estava outra multidão. Aí vamos ler. Então, para você ter, eu preciso preparar o pano de fundo para você saber onde você está. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Olha bem, ele era príncipe da sinagoga. Ele era príncipe, não tinha rei. Na sinagoga não tinha rei, tinha príncipe. Ele era o principal da sinagoga. Alguns dizem assim, mas quando você lê assim, 1, 2 da sinagoga, então você pode analisar que era 1, 2 a liderança. Esse era o príncipe da sinagoga, o principal. E prostando-se aos pés de Jesus, rogavam-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única. Aí é o calo. Aí é a ferida. Quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Vamos explicar, pano de fundo. Aí está a multidão. Chega esse príncipe da sinagoga e pede a Jesus para que Jesus vá e acuda, ore, abençoe, cure, como você quer entender, essa filha dele que estava quase à morte. Mas a multidão apertava Jesus. Você lembra que ele chegou e a multidão, aonde Jesus chegava, a multidão se apertavam para poder ouvir Jesus. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, eu estou rindo, depois eu vou explicar para você que eu estou rindo, e gastara como os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Por que agora? Eu não acabei ainda, estou apenas parando aqui, abrindo um parênteses. Por que agora? Depois que ela gastou tudo. A Dulce era uma mulher
12 anos. Então vamos dizer, se ela é uma mulher de 32 anos, vamos dizer, eu não sei, quando diz mulher, é formada, né? Mulher. Se 12 anos, ela tinha 32, 20 anos ela viveu do quê? Do seu dinheiro. Do seu bem-estar. Eu não sei, eu estou conjecturando. Eu não posso dizer. E nem vou pregar em cima disso porque eu não posso, não tenho base. Mas ela, 12 anos, ela vivia com uma hemorragia. E uma mulher que conhece o que é o período menstrual sabe muito bem o que nós estamos falando aqui nessa manhã. Há 12 anos que ela tinha uma menstruação e não parava. Ela não parava. Eu estou rindo, não é pelo fato da menstruação. Parece que ela era carioca, essa mulher. Porque ela conseguiu tirar de Jesus uma coisa que ninguém conseguia, tocar lá na orla de Jesus. Parece que eles estão trombadinhos, que vai assim, ó, e pega sua carteira, você nem sei. Eu estava vendo uma reportagem no Brasil, a noiva sai do carro com a mãe, lá no Rio de Janeiro. Eita, terra boa, né? Eu posso falar que eu sou carioca. Ela sai do carro da noiva, ela e a mãe, para na porta da igreja, a mãe de braço com ela com o buquê aqui. O trombadinha passou e roubou o buquê dela, ela nem viu. Ela falou assim, o cara falou assim, como é que pode, gente? Não deu para ver nem a cara dele e nem para ver o buquê. Sabe o que ele levou? É isso que eu estou rindo, porque essa mulher fez algo que ninguém esperava. No meio da multidão que apertava, ela entrou e tocou na orla das vestes de Jesus. O próprio Jesus ficou confuso. Peraí, meu, tá louco? Alguém me tocou. Como? Todo mundo te toca, todo mundo está te esbarrando, a multidão. Você está nesse meio, não tem jeito. Sabe aquela coisa de multidão assim, ó? Você vai, todo mundo empurra um ombro, outro assim, vai passando. Não, me tocaram, não tocou, Jesus. Não dá para tocar, que é isso? A gente está vendo tudo. Não, me tocou, porque de mim saiu virtude. 12 anos. Epa, aqui tem algo importante. Uma senhora que tinha 12 anos, uma mulher que tinha 12 anos. Olha, 32 não tem nada a ver com velho, viu? Não associa uma coisa com a outra, foi apenas uma conjectura de datas, tá? De idade. Mas uma mulher tinha 12 anos de uma enfermidade e uma menina com 12 anos. Deus não tem prioridade. Quando Deus ama, Ele faz com qualquer um. Com qualquer um. Sabe? Se a gente fosse olhar do lado médico das coisas, é melhor salvar uma menina que tem muitos anos de vida do que salvar uma mulher que já viveu a maior parte da sua vida. Do mesmo jeito que Jesus foi tocado e curou aquela mulher, Ele sai a caminho de curar aquela menina. Eu quero dizer para você que essa mulher fez de tudo, mas ela deixou Jesus para a última opção. Ela fez de tudo, mas ela deixou Jesus como a última opção. Que nessa manhã a gente entenda que Jesus seja a nossa primeira opção de todas as coisas que a gente fizer na nossa vida. Mas, como o amor de Deus ele é grande, ela foi curada no toque. Jesus não repreendeu, Jesus não mencionou palavras, Jesus não tocou nela, ela que tocou na orla, na bainha da veste de Jesus. Só na bainha. Ele não deu nem aquele abraço. Só na orla da veste de Jesus. Aí Jesus caminha, vamos seguir em frente. E chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Imediatamente. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes, quem me tocou? Pedro era meio rápido para pensar, né? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Mas que Jesus não para. Jesus tem o seu propósito. Ele continua caminhando. Então, vendo a mulher que não podia
ocultar-se, aproximou-se, tremendo, porque ela quebrou um protocolo, né? Ela era uma mulher. E além disso, não é fato de ser mulher somente. Ela era uma mulher que tinha um refluxo, ela tinha um fluxo de sangue. Ela, para o povo da época, ela era imunda. Ela era uma pessoa que não tinha, ela não podia estar, ela tinha que estar no leprosário, porque ela era imunda. Ela não podia estar no meio da sociedade, ela tinha que estar destacada de todo mundo. E prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque lhe havia tocado, como logo sarara. E como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Segue Jesus. Segue Jesus. Pode ir. Segue Jesus. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes, príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha, chegou para ele, chegou para o pai, já disse: já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e será salvo. Vamos ler todo, até chegar aos 56. Entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe. Tem coisas que a gente tem que manter as nossas prioridades, né? Tem coisas que a gente não precisa botar no Facebook, e nem pedir no Facebook ajuda. Pede a Deus o que Ele pode fazer. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Riam-se dele, sabendo que estava morta. Essas pessoas que choravam, elas não eram todas parentes. Ah, mas o senhor estava lá? Não. Não, mas era um hábito daquela época de se contratar pessoas para chorarem nos velórios. Por quê? Não tenho a mínima ideia. Eu acho que no velório já é o suficiente para fazer alguém chorar. Não é verdade? Mas botavam que quanto mais choro tinha, mais emocional ficava, mais lembrança ficava de um enterro, de um funeral. Mas ele pôs todos para fora, todos. Pegou-lhe na mão, só ficou os discípulos, pai e mãe. Porque o que Jesus iria fazer não ia ser entendido por muitos que estavam ali, porque eles já tinham ido de Jesus. Eu vou chegar aonde, porque só agora. E pegando pelas mãos, pondo todo para fora, pegando pela mão, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Agora a gente vai voltar para o ato, lá do início, o ato de Jairo. Tem momentos na vida da gente que a gente precisa cair do nosso pedestal para entender quem nós somos e que Deus ainda é Senhor da nossa vida. Porque tem gente que se torna tão arrogante na sua vida. É por isso que eu acho que todo mundo que nunca teve o que tem ser algo acima do limite normal, essa pessoa teria que passar por um aconselhamento psicológico. Porque a tendência dela é se tornar arrogante. Porque a primeira coisa que elas falam assim: a amizade não pode ser a mesma que era antes. Eu preciso me relacionar com pessoas de outro nível para poder absorver. Eu até preguei já sobre isso. Se relacionar com pessoas com nível acima do seu é até aceitável. O que não é aceitável é você se tornar arrogante com aqueles que eram os teus amigos antes. Por quê? Porque eles não fizeram nada de errado com você. Você apenas subiu um degrau de vida. Mas isso não te faz você especial. Porque toda escada pode partir
E aí você voltar para o degrau de baixo. E olhe lá, se você não for precisar de algum daqueles que você deixou de ajudar ou de ser amigo, para poder subir o degrau onde eles estão. Eles podem se tornar superior a você pelo fato de depender de você. Aliás, você depender deles. Sabe, irmãos, é o hábito que nós temos. Eu já contei aqui que uma vez eu ajudei uma família de Divino Laranjeiras, é isso? Quem é de Minas que conhece? Não tem uma cidade chamada Divino Laranjeira? Já em Minas? Alguém já ouviu falar dessa área? Eu não tenho a mínima ideia de onde é. Quando ele disse que era, eles disseram que era Divino Laranjeira, eu digo, bom, pelo menos eu conheci um que não é de Valadares. Não, mas é por ali. Eu digo, então, essa é a área. Eu não sei, não tenho ideia. Eu estou falando uma coisa que eu estou falando pelo que eu ouvi, mas se você me perguntar, botar um mapa de Minas Gerais, não tenho a mínima lugar. Não tenho a mínima ideia. Não tem. Tem lugar no Rio que eu não tenho a mínima ideia. E fui ajudá-lo a ter o telefone de casa dele. Naquele tempo ainda tinha, né? Telefone em casa. Ele não tinha. Eu já contei isso. Se você já ouviu e você, mas vai ouvir de novo. Não, tantos ouvidos. Daqui a pouco você destrava ele. Mas deixa eu contar para aquele que nunca ouviu. Ele me pediu para ajudar porque a SNT, quem lembra da SNT? Lembra? SNT. Que vinha instalar o telefone. Chegou na casa dele, ele bateu na minha, que era uma porta do lado, para me ajudar. Eu fui ajudar ele. O rapaz fez tudo, instalou e fez a primeira ligação, estava funcionando. Ele disse, depois o senhor pega o telefone, eu traduzindo para ele, né? O senhor pega o telefone e liga para alguém, seu amigo, para ver. Você está aí, passa o número do telefone, o número é esse. Aí ele falou, tá bom. Eu falei assim, você quer que eu ligue para alguém que eu conheça? De repente você não deve ter alguém com telefone. Você quer que eu ligue para alguém, amigo meu, você fala com ele? Ele, não, não. E agarrou o telefone assim, com medo de eu pegar o telefone dele. Eu não fiquei chateado, não. Te juro que eu não fiquei chateado e nem achei aquilo absurdo. Eu entendi que ele passou a ter uma coisa que ele nunca teve. E ficou com medo de eu tocar no telefone dele. E um telefone, hoje em dia, é tão desprezível para a gente um telefone em casa, porque a gente tem um celular, né? Nem precisa mais, né? Mas o grau de atenção que ele deu naquilo, que ele nunca teve. Aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar num posicionamento que Deus me botou. Que a gente, tendo ou não tendo, a gente tem que ser verdadeiramente adorador a Deus, grato a Deus. A gente tem que ser grato pelas coisas que a gente tem, sabe? E não ser olhudo, invejoso daqueles que têm algo a mais do que você. Porque tem gente que quer ter aquilo que os outros têm só pelo fato de ter, porque não precisa. Aí busca a Deus. Aí o que acontece? No revés da vida, aquilo acaba, aquilo perece, alguma coisa que tem, mas só que quando eles buscam a Deus para ter aquilo, Deus não dá. E quando Deus tira, eles começam a correr para Deus. Por que o Senhor fez isso comigo? Aí Deus pergunta, por que só agora? Porque na hora que você recebeu, não foi a mim que você louvou, que você agradeceu. Quantos de nós aqui, nós estamos aqui hoje, essa manhã, já adquirimos uma coisa boa, que a gente tanto queria? Qual foi a sua primeira frase que você disse para você mesmo quando você recebeu? Cara, que maravilha! Quantos de nós, ao receber algo que a gente tanto quis, baixou a cabeça e disse, Senhor, somente o Senhor é capaz de fazer isso. Foi através do Senhor que eu recebi. Quantos de nós, em vez de baixar a cabeça, ou ir para um canto louvar a Deus, foi ligando para A, para B, para C? Eu conheci um senhor que quando chegou a brincar na mão dele, ele colocou no Orkut. Quem lembra do Orkut? Só que ele bota no Orkut uma foto desse tamanho, ampliou, com número, nome completo. Ele não quis saber, ele queria mostrar para todo mundo brincadeira. Meu Deus, um risco. Na mão de um falsário é um risco. Porque tinha até o número dele. E o número de um brincar é o número de um arquivo, do seu file
na imigração para o resto da vida, enquanto você habitar. Quando vier o seu certificado americano, vem o mesmo número no certificado americano. Aquele número não acaba, é igual o Social Security. Aí nós tivemos que ligar para ele, rapaz, tire essa foto. Se você quer mostrar o green card, o problema é seu, mas pelo menos você risca o número e o nome. O carão dele enorme. E eu falei assim, e você agradeceu a Deus por isso? Ele falou assim, ainda não tive tempo. Nossa, como dizem nossos irmãos, nossa. Acontece, irmãos. Acontece. O porquê agora é que quando Deus olha para dentro da situação de cada um de nós, Ele vê aonde nós estamos, como nós estamos fazendo. Como todo pai, Ele espera sentado na mesa. O filho pródigo, quando ele perdeu tudo, é que ele chegou à conclusão que a maior riqueza dele não era o dinheiro, mas sim o afago da casa do pai, a mesa da casa do pai. Ele não pediu herança de volta, ele não pediu mais dinheiro. Ao contrário, ele até gastou o máximo que ele tinha. Tudo que ele tinha, ele perdeu, ele gastou. Ele lembrou do pai? Ele lembrou do pai? Não. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Toda vez que você ganha coisas, toda vez que você vence na vida, vai aparecer um monte de amigos assim, ó, que você vai lembrar dele para poder sair, celebrar, desfrutar das coisas que Deus te deu. Mas quando Deus tira, os amigos tudo vai embora do mesmo jeito. Sabe quando Deus passa a mão assim, te dá um jeito? Deus não vai apertar a porca dele, mas vai apertar a tua. Sabe por quê? Porque você e eu, nós temos um compromisso com Deus. Lembra, nós estamos vivendo um momento apertados, mas o Senhor não vai nos abandonar. Tudo isso é para a gente voltar para Deus, voltar intensamente para Deus. A pessoa quer que eu more na igreja dos 7 dias da semana? Não! É dentro do teu altar, no teu coração, é que Deus espera um compromisso maior. A importância que você está dando, ser um filho de Deus, ser um servo do Senhor, ou ser um servo do seu patrão, ser um servo do seu trabalho, ser um servo do seu título, ser um servo da sua casa, ser um servo do seu carro novo. É isso que Deus quer saber. Em que lugar? Porque na hora que ele aperta, você corre para ele e pergunta, mas por que agora? Aonde eu estava, quando tudo estava bem? Lembra do teu Criador, num dia da tua mocidade, antes que venha um dia mau. Quando Jairo sai ao encontro de Jesus, ele se depara com Jesus no meio do caminho. Ele teve que abrir mão da fama. Ele abriu mão da fama. Ele abriu mão da carteirinha de príncipe da sinagoga. Ele abriu mão da conta bancária. Ele abriu mão do tairo, do diploma na parede. Abriu mão. Porque a gente aprende que na Escritura mostra o homem tudo dará pela sua vida. E quem é pai e quem é mãe sabe muito bem o valor e o preço que tem um filho na vida de cada um. Quando Jairo chega no meio da multidão, diante de um que era chamado mestre, mas não era muito aceito, porque ele vinha de uma lei judaica, ele vinha de um ensinamento de Moisés bem pesado, bem carregado, com 613 leis. Ele vai diante de um homem e pede, mestre, vai na minha casa, minha filha está quase morta. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Eu posso simplificar isso para você nessa manhã? É o mesmo que você vai pegar o presidente dos Estados Unidos ou o presidente da Rússia, que são nações que estão por aí, ou lá da China, essas nações que estão diante de tudo, eles têm que se dobrar, se redimir, abaixar a cabeça e diante de um homeless, no bom sentido das coisas, tá? E dizer para ele assim, ora por mim, porque eu preciso de oração. Nunca vai acontecer, querido. Mas com Jairo aconteceu. Com Jairo aconteceu. Ele foi pedir a Jesus, para Jesus ir na casa dele, curar a filha dele. E o pior acontece. O pior é que ele morre. A menina morre.
Nesse interim, Jesus cura a mulher de 12 anos de hemorragia. No caminho, alguém, não chega nem no caminho, ali mesmo, alguém chega, um outro príncipe, e fala assim, ó, vai mais não, já morreu, não precisa mais não. Jesus continua o propósito, para que abra o ensinamento, abra aqui uma chave para a sua vida. Esse é o momento do porquê agora. Jesus se preocupa com você. Mesmo, escute bem, irmão, escute bem isso. Bota isso no seu coração que você vai ter uma semana melhor. Escute o que Deus falou para nós. Ei, não se preocupa em que a mídia está falando. Não se preocupa o que os jornais estão falando. Não se preocupa o que os seus amigos estão falando. Se preocupa o que Deus fala com você. Sabe qual é a promessa daqueles que servem a Deus? Que coloca Deus no primeiro lugar sempre. Não é só agora. Não é só agora. Não é só me dá quando eu preciso. Não. Aqueles que preservam a lei do Senhor, praticam a lei do Senhor. Ele diz aonde você for e botar a planta do seu pé. Eu estarei contigo. E tudo que você fizer, prosperará. Você vai ser bênção aonde você estiver. Você vai dar luz aonde você estiver. Você vai crescer aonde você estiver. Se você manter a lei do Senhor, a palavra do Senhor, todos os dias. Pelo amor de Deus, dê valor a Deus, não do seu jeito, mas dê valor a Deus do jeito que Ele acha que tem que dar valor. Põe o primeiro mandamento acima de tudo. Mas eu vou amar do jeito que eu sei amar. Ei, não é assim. Você não vai ser correspondido do amor que você gosta de dar. Você tem que ser correspondido pelo amor que Deus quer que você dê. Por quê? Porque Ele abriu mão do seu filho para morrer por você e por mim. Ele abriu mão, sentiu tristeza, sofreu de ver o filho na cruz, mas por quê? Em prol de você. Não é do seu jeito, meu querido. Não é do seu jeito, minha querida. Não é do seu jeito, João. Mas é do jeito de Deus. Porque senão a gente cai nessa frase. Por que agora eu tenho que buscar Deus? E Deus pergunta, por que agora você me busca? Por que só agora? Jairo provou para aquele... Eu acho que o Jairo foi uma mídia na vida de Cristo. Uma mídia, um Facebook, sabe? Usando a linguagem de hoje. Ele projetou o ministério de Jesus. Gente, eu estou assim, ó. Porque eu só ando de boné, estou sentindo boné na minha cabeça. Eu estou assim, querendo ouvir um boné na minha cabeça. Porque eu ando de boné constantemente. O ato de Jairo em procurar Jesus foi o maior jornal da época. Foi a maior notícia, o maior highlight que apareceu. Jairo busca Jesus para curar a sua filha morta, ou para curar a sua filha enferma, ou para... Você já imaginou a loucura que foi naquela época? Um homem em que a lei judaica não aceitava, porque trazia um evangelho diferente, uma forma de receber Deus diferente. Um homem que era perseguido, a perseguição de morte, porque tinha ressuscitado Lázaro. Estou falando de uma época, mas o contexto é o mesmo. É o mesmo Deus. Um Deus que fazia, eu estou falando de Jesus, Deus, um Deus que fazia, um Jesus que fazia os maiores milagres, que veio para os pobres, veio para os humildes, veio para os necessitados. Por quê? Porque essa raça ninguém queria saber, esse grupo ninguém queria saber, essa classe ninguém queria saber. Eles usavam para enriquecer, parece que é de hoje, né? Quanto mais pobre, melhor. Quanto mais pobre no país, mais o governo lucra, não é verdade? É verdade, é assim mesmo. Mas Jesus veio para eles, os oprimidos, os abatidos, os necessitados, e colocou eles num posicionamento espiritual, de saber que o melhor com Jesus está por vir. É por isso que naquela época, quando você vê a história do povo, o povo sofrendo, mas o povo tinha alegria. Por quê? Porque ele sabia no dia que o que tinha que vir de
Jesus era melhor do que ele está passando. Nós estamos passando no meio de uma multidão, é verdade. A gente está numa multidão aí e está tudo exposto nosso, é verdade. Mas não tem problema. A gente está procurando o Jesus certo. Nós estamos diante do que pode fazer todas as coisas. Não se preocupa, pode até dizer que no final da tua linha é aquilo que você pensa que pode acontecer. Pode até afirmar. Mas uma coisa eu te digo, segundo a lei bíblica, segundo a revelação de Cristo Jesus na nossa vida, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Momentos, tempos, eras virão da sua vida melhor do que você está vivendo hoje. Melhor do que nós estamos vivendo hoje. Sabe por quê? Porque se Deus não guardar, meu querido, não adianta. Em vão vigia o sentinela. Quando Jairo chega, que ele abre mão de tudo aquilo que ele era, quando o dinheiro não conseguia ressuscitar a sua filha, quando a fama não conseguia curar a sua filha, quando a posição dele na sinagoga poderia, nem a posição dele poderia colocar a mão sobre a filha para poder curar a filha ou ressuscitar, porque até então agora já foi anunciado que era morta. Ele pegou tudo que tinha. Como Paulo diz, isso tudo é esterco. Ele pegou tudo, como Salomão diz, isso tudo é vai. Ele jogou, abriu mão, encarou o povo e se debruçou diante de Jesus e disse: Jesus, cura minha filha. Sabe, irmãos, às vezes a gente passa a vida todinha, buscando ser alguém, comprar alguma coisa, ter alguma coisa, e é isso eu sempre falo aqui. Cuidado, sem Jesus talvez você não vá celebrar ou desfrutar daquilo que você tanto buscou. Coloque Jesus nesse lugar, sabe? Não leva Jesus como sócio da tua empresa, não. Leva Jesus como dono da sua empresa. Não leva Jesus como parte da sua família. Leva Jesus como a sua família. Sabe? Porque senão pode chegar a hora, por que só agora? Jesus chega na casa de Jairo, expulsa aquela gentaiada todinha, que só queria chorar e fazer escândalo. Vocês não estão preparados para ver o que vocês vão ver. Tirou, trouxe os discípulos, os apóstolos, pai e mãe, e disse para a menina assim: levanta, o espírito voltou, ela levantou. Sabe o que ele disse? Agora dá o que comer para ela, porque está fraca, sem comer esse dia todo, dá o que comer. Agora, não faça carnaval lá fora não, não põe no Facebook não põe no YouTube não, vira os olhos para o céu e agradeça a quem fez. Porque não interessa os que estão olhando, mas interessa quem fez. Porque ressuscitar não é para qualquer um. Ressuscitar não é para qualquer um, mas é para o Deus Altíssimo, que pode todas as coisas. Eu quero terminar essa manhã. Eu quero terminar essa manhã para dizer para você uma coisa. Olha aqui, ó. Fama é passageira. Posição é passageira. Título é caducado. Sabe? Mas Jesus é permanente. Jesus é permanente. Eu tenho título. Eu tenho meu diploma da faculdade, bacharel de teologia, a nível acadêmico, na faculdade dos Estados Unidos. Não tem nada. Posso dar aula em qualquer faculdade que está precisando. Imagine eu dando aula, né? Vou mandar embora no dia seguinte. Porque eu vou querer pregar para os alunos, vai dar problema.
Eu tenho um título. Eu sou um notário público. Eu tenho uma licença. Só que o meu diploma está na parede, guardado. E meu diploma que eu tenho de certificado de notário público, eu tenho que renovar de 5 em 5 anos. Caduca. Mas o título de filho de Deus, herdeiro do céu, nunca vou perder. Se botar de cara para a parede, vai derreter a parede, porque o poder de Deus é o suficiente para fazer. O mundo todo não pode tirar da gente. Não tem idade, não tem peso e não tem vontade. E até o inferno se submete quando Deus estabelece na vida de alguém um propósito, porque Deus vai cumprir. Eu quero terminar essa manhã dizendo para você: acalma o teu coração, segue o teu YouTube, leve uma vida, levanta a cabeça, respira, confie em Deus, ande com Deus, porque coisas melhores o Senhor tem para a sua vida. Tem para a nossa vida. Porque se você está aqui, é porque Deus permitiu de estar. Quantos você conhece que tentaram, mas não conseguiram? Aonde Deus põe, Deus honra. Agora, para isso, é preciso estar na presença de Deus. Oh, mas aí o que o senhor me diz? O outro entrou na igreja, pegou o cara lá na igreja. Você já correu o antecedente dele? Não, também não. Você já pensou na vontade do Pai? Não, eu também não. Cada coisa é uma coisa. O povo, no tempo de Moisés, pecava. E todos sofriam. Todos sofriam a punição do Egito. Todos. Eu não faço nada, eu sou bonzinho. Todos sofriam. Mas uma coisa eu digo, Deus guardava a cada um que era fiel a Ele. Quando uma nação peca, toda a nação sofre, justo e não justo. Mas quando guarda, Deus só guarda aqueles que pertencem a Ele. É no meio. Olha aqui uma coisa para você: o princípio de Deus não é te livrar da aflição. O princípio de Deus é te livrar na aflição. Porque a aflição você não busca, a aflição você não cria, ela é formada por um grupo de pessoas, mas dentro dela, Deus te arranca e mostra para todo mundo que Ele é Deus da sua vida. Levante essa cabeça hoje de manhã. Sabe, se você tem muito tempo para ficar em casa não fazendo nada, vai pintar a parede do quarto, vai pintar a cozinha, vai lavar banheiro, procure uma casa para limpar a garagem, vai ocupar a mente. Eu não sei o que você vai fazer, mas uma coisa eu te digo: vai crendo, sabendo que se Deus é por nós. Ah, mas com essa disposição, até o Luquinha dá rasteira em vocês todos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso aí. É confiante. Vamos orar, vamos ter força, vamos caminhar, vamos fazer o que é certo diante de Deus. Fique de pé nesse momento, nós vamos orar. Vamos orar. Já contou? Vamos orar.